pessoas... Amorzinho. Bom, pessoas novas que nós não conhecemos. Então, eu sou o Mário, dirijo esse templo. A nossa palestra hoje, a nossa conversa é sobre a influência iorubá na Umbanda. Então, primeira coisa que nós temos que lembrar que a Umbanda é um culto afro-brasileiro. A discussão primeira que existe é: Umbanda é religião ou não? Qual a opinião de vocês? Qual a opinião de vocês? Quem acha que a Umbanda é religião, levanta a mão. Quem acha que não é religião, levanta a mão. Então, o povo do meu terreiro reconhece que Umbanda não é religião, porque nós falamos aqui sobre isso, ok? Mas qual que é a diferença de religião ou não ser religião? Se eu falo para um pesquisador que me pergunta se a Umbanda é religião, e eu falo o que é, ele me pergunta e eu falo o que é religião. Se eu falo que eu sigo a religião antenista e meu Deus chama-se antenar, que eu posso ficar antenado, a minha religião é antenista e acabou. Quem vai ouvir vai colocar lá a religião antenista. Depende da pessoa que fala sobre aquilo, ok? Mas se você seguir as normas que existem para colocar o que é religião ou não, dogma, corpo sacerdotal, livro sagrado, enfim, algumas características que mostram que a Umbanda não seria religião. Primeiro, qual que é o livro sagrado da Umbanda? A Umbanda há um corpo sacerdotal? Então, cada uma vai ter a sua. Então, enfim, se pegar características secamente, não podemos chamar a Umbanda de religião. Porém, se eu falo que e alguém vai pesquisar, me perguntar isso, vai ser religião, ok? Então, para quem falou que e ponto. Para o nosso caso, aqui nós não levamos essa ideia de Umbanda ser religião, mas ser um culto, ok? Seguindo nesse aspecto, se a Umbanda é uma religião ou se é um culto, não vai importar, eu vou falar da Umbanda, qual que é a sua origem, segundo a crença geral. Ela nasce em 1908, por meio de Zélio Fernandino de Moraes, o caboclo das Sete Cruzilhadas, ok? Alguém não concorda com isso? Então, qual que é a sua opinião? Começou a ser formado bem antes no centro dos candomblé, como a Chega dos Pretos Velhos, caboclo, já estava tudo gira lá. Ok. A Umbanda, da forma que é conhecida hoje, eu acredito que já existiu, porém com outro nome. Ok. Júlio. Acredito que veio da cabula, macumba, e aí veio uma Umbanda, mas não nasceu. O culto já era macumba. Tá. Eu vou evitar entrar em uma palavra que eu posso usar. Não. Em polêmica. Mas vamos dizer o seguinte, que a Umbanda é um construto, é uma construção que vem ao longo do tempo, que vem de outros cultos que existiam no Brasil e que acabou fazendo nascer a Umbanda, que foi também ao longo do tempo sofrendo diversas transformações, ok? Mas podemos, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que a Umbanda ela vem da cabula, como falou o Júlio, vem do Orodere, cabula, culto de caboclo, enfim, diversas coisas que existiam no Brasil que acabaram dando na Umbanda, ok? A cabula desapareceu, a macumba desapareceu, o culto de caboclo passou a ser candomblé de caboclo, enfim, isso foi modificando com o início dos anos 60, dos anos 50, com a busca de se tirar a parte negra da Umbanda, muita coisa foi sendo modificada,
a teoria das linhas de Umbanda do terreiro da Nossa Senhora Piedade, né, do terreiro do Zé Fernando de Moraes, também fala muita coisa que, né, se perde nesse meio tempo. Então, que a nossa ideia hoje é resgatar algumas coisas em relação a isso, ok? Então, se pegarmos as linhas, das 7 linhas do Zélio, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando eu falo do termo orixá, orixá é um termo da língua portuguesa, já vem do Iorubá, orixá, ok? Esse é um termo Iorubá. Orixá, em português, fica assim. Orixá, para o Iorubá, é uma denominação daquilo que no português nós poderíamos chamar de divindade. Não é a tradução mais correta, mas para que nós entendamos aqui no Ocidente como divindade, ok? Já na Umbanda do Zélio, orixá designa várias coisas, não só a divindade do panteão Iorubá, Iemanjá, Oxum, Exu, Oxóssi, Xangô, Obatala, Oxalá, não designa só isso, mas também os espíritos que também se incorporam na Umbanda. Não, aí Preto Velho é um orixá, Caboclo é um orixá, todos que incorporam são orixá. O nome entidade ainda não se fala que a entidade é um orixá. Então, essa é a ideia do Zélio, que nós discordamos radicalmente disso. O orixá, para ele, é tudo isso. A ideia do orixá, para o Iorubá, é muito diversa da ideia que se dá na Umbanda sobre o orixá. É bem diversa. Porém, em alguns terreiros, a visão de orixá ela é muito mais próxima da ideia Iorubá do que da Umbanda clássica. Como houve esse afastamento da ideia original Iorubá de orixá, nós acabamos tendo os tronos, que você vai ver na Umbanda sagrada. Em outras denominações, em outros tipos de Umbanda, também sobre isso. Então, algumas coisas aconteceram porque se perdeu a ideia original do que realmente é a divindade, o que realmente é o orixá. E aí precisou ter coisas para substituir a ideia do que é o orixá. Isso ficou claro ou está muito confuso? Vamos lá, vamos voltar de novo. Vamos pensar aqui em alguns orixás. Ogum, Iemanjá. Escrevendo em português, tá? Oxum. O que mais? Clássico, todo mundo fala. Oxóssi. Pronto. 4. Vamos lá. Ogum é um orixá segundo a Umbanda do quê? Algo mais? Não. Umbanda. Fala que ele é o quê? Iemanjá. Orixá do mar e o que mais? Oxum. Não. Tá? Não Umbanda. Cachoeira. O que mais? Não Umbanda. Fecundidade. Oxóssi. Orixá da caça. Da mata. E aí que fala que ele é o líder dos caboclos na Umbanda. Isso, segundo a tradição iorubá, é assim? Não. Não é assim. Ogum é o orixá da tecnologia, é o orixá do ferro, orixá que traz para o ser humano as mudanças. E orixá
da justiça. Iemanjá é orixá do rio, não é do mar. Iemanjá não tem nada a ver com o rio, com o mar. É o orixá do mar. Assim como Oxum é orixá da fecundidade. Ok? Oxum é um orixá do rio. Também tem a ver com a fecundidade. E com a sabedoria ancestral da mulher. Por isso, Oxum é considerada uma Yami Adjé, um ser da força ancestral feminina. E Oxóssi é um seguidor de Ogum. É um caçador, seguidor de Ogum. Primeiro ser a cultuar Ogum na terra foi Oxóssi. Ogum é o orixá da caça. Oxóssi é um orixá que segue Ogum. Ogum é Odé, não é Oxóssi. Quer dizer, Oxóssi também é um Odé porque ele segue Ogum. Porque ele é como ele vai caçar, ele vai cultuar Ogum. Porque é Ogum que dá a magia, Ogum. Ogum que dá a magia para o caçador, para ele poder perder o cheiro e ficar invisível na caça e assim por diante. Então, o Ogum tem essa característica para as pessoas, Yorubá, ok? São coisas diferentes. Então, como esse conhecimento, com o afastamento da Umbanda cada vez mais da herança negra, porque ela queria, a Umbanda é o embranquecimento dos cultos afro. Como ela vai perdendo essa ligação com o mundo Yorubá, com o mundo Jeje, com o mundo Fon, os negros em geral, ele vai ter que encontrar outros termos para poder dar característica de importância para os orixás. Por isso que o orixá virou trono, como se fosse uma hierarquia angélica, que não tem nada a ver com isso. Ou potestade, trono, que são hierarquias angélicas, que não tem nada a ver com a tradição africana. Por quê? Porque ele vai ter que colocar as características de divindade que se perderam na Umbanda com esse afastamento da raiz africana para poder colocar no mesmo nível de importância. Agora ficou mais claro? Então, tudo foram sendo uma adaptação em razão da perda ou do afastamento das pessoas do culto africano, da ideia africana de orixá, de Inquice, Vodum, enfim, das coisas espirituais que o africano trouxe para a gente. Aí você me pergunta, então a Umbanda é racista? Não a Umbanda, mas quem a fez era. E continua esse racismo existindo. Nós não percebemos, mas vamos continuando, repetindo esses erros e o afastamento totalmente da tradição africana. A gente vai reproduzindo isso, nós não pensamos nisso e continuamos repetindo. Então, o nosso terreiro tenta fazer o caminho contrário, que é nos aproximar cada vez mais da tradição africana e se afastar cada vez mais da ideia ocidental. É um caminho de volta, ok? Então, essa minha palestra também é um caminho de volta, para que nós consigamos entender que isso daqui, na sua origem, tinha importância que foi sendo perdida pelas questões que foram envolvendo depois a Umbanda. Então, a intenção é chegar mais próximo da religião tradicional Yorubá do que do Candomblé. Não, Não? não, da tradição africana. Oi? Não importa qual. Não, mas é porque, por exemplo, no Candomblé Iemanjá é do mar. Né? Não tem o Locum, não tem o Candomblé. E a intenção aqui seria se aproximar mais de Iemanjá sendo do rio ou do mar? Por exemplo, qual que seria? Essa questão nós não abordamos.
Nós abordamos a questão original. Ponto. Não vou discutir se é candomblé, culto tradicional. Para mim, isso não é a discussão. A minha discussão é, nós precisamos voltar à ideia original. Estamos longe, muito longe. É um caminhar muito longo para tentar resgatar isso. Se é culto tradicional, se é Xexalabá, se é candomblé, isso para mim não está importando. O que está importando é que eu tenho que saber o que eu faço no terreiro. Quando eu falo Iemanjá, nunca vou pensar em mar. Eu vou pensar em rio. Porque Iemanjá é o orixá do rio. Mas eu penso em mar. Não tem problema nenhum. O nosso trabalho aqui é fazer com que quem está conosco pense assim. Se a pessoa não quer pensar, também não tem problema. Não vamos brigar por isso. Cada um é livre para ter a sua própria escolha. O que eu trago para as pessoas é como é a tradição, a originalidade do culto é. Se a pessoa não quer, não, por exemplo, tem uma imagem de Iemanjá ali, uma Iemanjá preta. Aí veio uma pessoa e me perguntou, babá, o que é essa imagem? Foi de Iemanjá. Ela não é branca? Eu falei, não, Iemanjá é preta. Até essa não é Iemanjá. Porque Iemanjá para mim é branca. Ponto. Se para a pessoa Iemanjá é branca, eu vou discutir com ela. Não. Mas Iemanjá é branca? Mas se a pessoa crê, são crenças que as pessoas têm. Mas eu vou ensinar aqui para as pessoas do meu terreiro que Iemanjá não é branca. Porém, na ideia das pessoas é que Iemanjá é branca. E aí faz até aquela acepção, né? Das Janaína e Iara e outros seres da tradição indígena brasileira dos rios, passa também a fazer parte do panteão de Iemanjá. Mas Iemanjá não é do mar? Você vê que os caras sabiam na origem que ela era do rio. Se eu vou fazer o link dos seres indígenas do rio com Iemanjá, é porque Iemanjá eles sabiam que era do rio. Não tenha dúvida. Mas, senão, Iemanjá seria só sereia. E ponto. Então, eles sabiam. O que foi acontecendo foi essa perda do conhecimento, porque se queria tirar a ideia preta dos cultos de origem afro. Isso é, claro, muito simples. Foi um processo no Brasil. Não só aqui, mas também fora. Ok? Então, se você entender que o culto tradicional, ou o culto iorubá, ou aquilo que se praticava ou se pratica na Nigéria, tem de alguma forma influência aqui na Umbanda, nós temos que saber o que é. Então, o termo que eu uso principal é orixá. Então, quando eu falo em orixá, eu penso em quê? Em divindade iorubá. Eu não posso pensar outra coisa. Se eu falar em vodum, eu vou pensar em quê? Em divindade da tradição Jeje Euefon, que é um complexo de divindades do povo Jeje Euefon que habita especialmente o Benin. Se eu for falar em Kisse, eu vou falar em tradição Congo-Angola, ou tradição Bantu, e assim por diante. Então tem que buscar de onde vem essa origem e imaginar como aquele povo via a sua divindade. Agora, o que eu não posso é fazer uma outra coisa. Criar coisas com base na tradição ocidental, com anjos, arcanjos, enfim, para colocar no lugar disso e dizer que isso é orixá. Ou falar que é santo. Babá, mas os nossos negros, coitados, eles chamavam os orixás de santo porque eles tinham medo para fazer o culto. Já há vários estudos acadêmicos que demonstram que isso é um erro nessa interpretação. Os negros já tinham feito, especialmente no mundo Congo-Angola, a sincretização entre santo e inquice, que veio se repetir no Brasil. Nada de novo.
mas sabiam muito bem que uma coisa era outra coisa era outra coisa. Eu vou dar um exemplo. Quando chegou Diogo Cão, no século XV, no Congo, ele levou a cultura portuguesa para o Congo. E levou com ele também alguns sacerdotes católicos, que contavam aos congos, aos bantus, das maravilhas de Jesus, que cuspia no chão, fazia uma laminha, passava nos olhos, a pessoa passava a enxergar, que ele andava sobre as águas. Quando o bantu ouvia aquilo, pô, eu já tenho as minhas magias, mas nada que eu não possa acrescentar. Eu vou querer aprender isso. Como é que eu faço para aprender essas magias? Que para ele é magia. Mas tem que se tornar católico. Beleza, é nós. Era uma questão utilitária. Ah, então eu vou aprender a fazer a laminha com a minha saliva para passar no olho para curar a cegueira. Ótimo. Qual é o meu preço para pagar por isso? Não, é só você falar que você é católico. Batizar nas águas. É só isso, só. É nós. Isso para o ocidental é uma coisa horrível. Não para o africano. Porque se você come um momento do seu ano o corpo de Cristo, bebe o sangue de Cristo, então você está bebendo toda a bactéria de Cristo. Claro. Então é muito mais óbvio que ele fala assim, cara, eu quero ser um dia Cristo, fazendo essa diáspora, que de fato o outro viés. Né? Sim, porque ele não vai compreender, como o ocidental compreende, o que é Jesus. Para ele não. Ah, Deus tem um filho. Beleza? Mas para ele não quer dizer nada. A importância que o ocidental dá para isso, ele não dava. O que ele queria era o conhecimento mágico que ele podia adquirir, de cura, de uma boa vida, de viver mais. Porque o que importa é viver mais. O que importa é transar mais. O que importa é beber mais, é comer mais. Não é ficar sofrendo, minha culpa, minha máxima culpa, ajoelhar no milho, eu sou horrível, Deus me perdoa pelos meus pecados, como eu sou um pecador, misericórdia de mim. Isso para o africano passa longe. Isso é ética ocidental, que nós somos pecadores, e nascemos do pecado original. Isso é nosso, ocidental. Para o africano, ele defeca e sai andando para isso. Isso é nosso. O sofrimento, a angústia, o desespero é ocidental. Por isso que ela não tem psicólogo. Tem para nós, ocidentais. Uma profissão inteira, acabaram. Aqui há psicólogos aqui, estou falando besteira? A angústia vem da onde? Do mundo ocidental, que não tem no mundo oriental. Essa angústia, sofrimento, como eu sofro. Perdão, Jesus. Isso é nosso. A culpa é nosso. Não tem culpa fora do mundo ocidental. E a Umbanda coloca nela a porra da culpa. E aí repete-se. Vai se repetindo uma série de coisas. Porque como o africano não vê culpa, eu tenho que ter culpa na Umbanda. Aí eu vou escolher o que como teorias, literatura da Umbanda. Em primeiro lugar, a Bíblia, o Evangelho, como todo mundo aqui sabe. O Evangelho tem que ser estudado nos terreiros, os livros do espiritista do Kardec. Ponto. E coloquei a culpa pra cacete ali. Todo mundo é culpado. Tá? Tem karma, pagar, tem que renascer várias vezes, reencarnar. Meu Deus, eu nunca vou parar de reencarnar, eu vou ficar sofrendo. E assim vai. É o nosso sofrimento eterno, porque nos impingiram a ideia da culpa do mundo ocidental. A gente não sai disso. A Umbanda, o culto afro é libertador, de verdade. Mas as pessoas ainda se amarram à ideia do perdão. Eu preciso de perdão. Do quê? Eu nasci. Porra!
do pecado. Meu pai comeu minha mãe. Não é? Qual que é o pecado original, gente? Qual é o pecado original? Todo mundo, quem aqui não é cristão aqui? Não, quem aqui não é cristão? Que não é cristão. Não estou católico. Quem não é cristão, que é outra coisa. Quem aqui não é cristão? Então a maioria aqui já nasceu do pecado. Seu pai comeu sua mãe. O pecado original foi que Adão conheceu Eva. Ou seja, teve essa ideia. O pecado original é isso. Então tem uma oração que eu tenho que rezar. Ó Deus, me tem misericórdia de mim que nasci do pecado. Não tem essa. Quem é católico que sabe de que tem essa oração? Meu freio não é? Não tem essa? Eu sou teólogo, gente. Sou teólogo cristão. Não estou falando besteira aqui para vocês. Tem uma oração que eu faço que é para Deus me perdoar do pecado dos meus pais que me conceberam em pecado. Então eu sofri do pecado. Olha que angústia terrível. Eu nasci do pecado. Olha como é que eu sou desgraçado. Hã? Tem que ser batizado para limpar o pecado. Sim, mas não é só limpar o pecado, o batismo que vai limpar o pecado. É tudo que eu tenho que fazer. Deus me perdoa, Deus me perdoa. É o Agnus Dei, né, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas não tirou ainda. Porque eu tenho que pedir toda hora perdão. E assim vai. Então isso nós temos que tirar da nossa cabeça. É quase que impossível. Porque você sai da porta aqui e começa tudo de novo. É o dia a dia, né? O dia a dia, você tá em O dia a dia te impõe isso. Que você... E quanto mais branca ela é, mais culpa você vai carregar. Chega no terreiro assim, no terreiro. Porque você não aguenta, né? Você é tão pecador que você tem que andar curvado para frente. As pernas não aguentam. É tanto peso nas costas que você tem que carregar. E aí começa, não, que sua função como médium é limpar as pessoas. Caralho, já basta o meu. E ainda tem do resto ainda que vem me procurar aqui. Aí depois eu tenho que me limpar, né? Aí vou procurar um Exu, ou vou fazer um banho de descarrego, porque eu tenho que me limpar. E assim vai. Eu tenho que puxar as coisas ruins dos outros para mim, porque eu mereço isso. Aliás, me deram o dom de ser médium, então eu tenho que pagar pelo dom que eu recebi. Olha que desgraça. Vai se repetindo na Umbanda tudo isso. Por quê? Porque foge da ideia do culto tradicional. Eu vou sendo cada vez mais espírita, mais ocidental, mais pecador, com mais coisa ruim na minha vida. Pois não. É interessante que nessa construção a gente vê na Umbanda até a ideia da psicografia, que aquele Exu que carrega um monte de culpa porque na outra vida ele foi filha da mãe, a psicografia começa a seguir até o pensamento kardeciano de reconstruir a ideia do karma, de você é culpado, você está assim nessa vida. A gente vê até nas próprias psicografias criadas na Umbanda, de um tempo para cá, que é a teologia da culpa. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se não for dessa vida, é na outra que você está devendo, mas você está devendo para alguma. Você é um eterno devedor. Preciso sempre pagar. Eu nunca tenho lucro. Se aconteceu algo bom na minha vida, olha o pensamento ocidental como se tornou. Para o africano, eu tenho que renascer assim que eu morrer. Babá. Tem que morrer, renascer em seguida? É, porque o bom é viver. O mundo espiritual é muito chato. Lá não transo, eu não bebo, eu não como, eu não tenho amigos, eu não passeio, eu não conheço os lugares. Eu fico lá no mundo espiritual. O africano morreu, nasceu. E não é um sofrimento não viver na Terra, é alegria. Olha como é que muda. A teologia macumbística fica ao contrário. Então acabou o karma.
Se eu tenho que morrer agora e renascer em seguida, já entrar numa barriga que está sendo gestada naquele momento, pô, então quer dizer que não tenho que pagar, não tenho que pagar nada. Não tenho devendo nada. Karma, Dharma, isso não existe. Ok? Então, voltando à ideia Yorubá. Quando eu falo em povo Yorubá, eu falo, além dos orixás, da ideia também de Deus, que não é uma ideia distante do Yorubá. É claro que nós vamos ter um nome Yorubá, clássico, Olodumare, acho que é isso, se não me engano. E Olorum. Olorum. Olodumare é o nome clássico Yorubá para a divindade suprema. Só que a divindade suprema, ela não tem uma relação próxima com o ser humano. Meu Deus, o senhor não é próximo de mim. Aí já fica chorando. Claro que ele não tem nenhuma... Porque eu tenho que falar com o orixá. Porque Deus ele tem tanta coisa para fazer, para se preocupar. Ele não vai preocupar que você está com frieira, que você está devendo dinheiro no banco. Isso não é papo para falar com Deus. Para falar com o orixá. Ele que está ali perto de vocês para resolver esse problema. Não é o Olodumare. O Olodumare tem que resolver outras coisas. Ele tem uma preocupação muito diferente daquilo que você imagina. As características dele se separam de Deus? Ele é onipotente? Tudo. Onipresente, onipotente, tudo que você possa imaginar, ele também é. Mas só que ele é distante. Não há uma relação. Mas aquela coisa de bom e justo aí não, né? Porque isso vem da ética cristã. Que diz que Deus é sempre bom, sempre justo. Isso não tem porque é só a questão ética. A moral passa longe. É ético. É uma outra discussão, falar sobre, mas é a questão só da ética. A moral não entra na discussão. Então, para você, o que é bom? Então, vai começar a falar na ética. Aí a discussão vai para outro lugar. Tá ok? Mas, como o Olodumare é uma questão muito distante, aí, com a influência lógico-ocidental, eu criei uma palavra para descrever o Olodumare. Olorum, que é o Senhor do Céu. Não é céu. A palavra Olorum. Olorum quer dizer o quê? Mundo espiritual. O não físico, o mundo não físico. Mas mundo não físico, mundo espiritual. Não, céu. Porque é o que o cristão, o ocidental, entende como mundo espiritual, é o céu. E o Aie é o planeta Terra, é a Terra, mundo físico, não Terra. A Terra é Ile Aie. Aie é o mundo físico. Não é a Terra. Terra, a palavra Terra quer dizer Ilé. O planeta Terra quer dizer Ile Aie. São coisas diferentes. Aie é o mundo físico, Orum é o mundo espiritual, aí chamaram de céu e aqui de terra, mas não é. Terra, onde eu ponho os pés, é Ilé. O mundo, o planeta Terra, é Ile Aie. Não, mundo físico. Matéria é matéria, mundo físico. E para tentar entender melhor ainda, vamos imaginar, gente, ó. Aqui é o Orum e aqui está o Aie. O Aie está contido no Orum. Então, o Orum está aqui do meu lado. Ou seja, a gente não está apartado do Orum. Não. A gente faz parte do Orum. Sim. O mundo espiritual está aqui. Não existe diferença entre o mundo Não. espiritual Então, aí quebra um outro paradigma do mundo profano e do mundo sagrado. Não tem isso para o africano. Tudo é sagrado. A dicotomia profano ao templo, isso não existe na ideia africana da coisa. E a ocidental se quebra, né? Eu entro no templo, mano.
Ah, eu que entro, os profanos não entram no meu templo. Quem é profano fica de fora. Isso é ocidental, a diferença do cara que... Aí para nós, na tradição africana, vai ter outro nome. Mas ele não pode assistir o rito, é diferente. O rito vai começar, o filho, você fica de costas, não olha o que vai acontecer aqui. Porque agora você não pode ver. Mas não existe um local que eu chamo de templo que o profano não tem acesso, como é no Ocidente, da diferença do profano e do sagrado. No Irubalândia inteiro, não existe templos, a menos que ele seja para cultos. Por exemplo, existe um templo de Ubatala, mas para fazer qualquer tipo de culto é em qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer tipo prático, inclusive. Só vou botar um lençol, se for o caso, que o pessoal não vê o ato. E acabou. Agora, se não for um ato sagrado, secreto, todo mundo vê. Sem exceção. Vai raspar a cabeça da pessoa num ritual de Itefá. É aberto. Quem passa ali assim... Tá vendo? Nossa, que muito louco. E acabou. Eu vou fazer uma oferenda para Exu. É no meio da rua, todo mundo assistindo. Uma oferenda para Ogum. É no meio da rua, todo mundo assistindo. E sem nenhum estresse. Isso para o ocidental não dá. O templo está aqui, ó. Eu estou no mundo sagrado o tempo inteiro. O mundo físico pertence ao mundo espiritual. Meu, isso é foda de você aceitar, como ocidental. Tem que fechar a porta, ninguém pode ver. Nossa, aqui é segredo, não pode. Tudo é segredo. E outra coisa, né? Segredo dá dinheiro. Que eu vendo para as pessoas segredo. Isso dos dois lados, né? Tanto o pessoal da Irubalândia também tem essa questão. Claro, eles viram que dava dinheiro, eu também vou. Mesma coisa. Os caras não são burros. Ok? Então, Olorum ficou para o ocidental o Senhor do Céu. Olorum é Senhor do Céu. Olodumare é a tradução dele, é o saco. Gente, é a tradução para entender. É um saco tão gigante que não consegue conter aquilo. Mais ou menos isso. Quer dizer, a palavra do Mari. Então são duas divindades diferentes, Olodumare e Não. É o nome que se deu para Olodumare para que nós ocidentais aceitássemos melhor, como Senhor do Céu. Isso aqui é uma criação mais recente, mas chama-se Olodumare Olorum. Fala os dois nomes juntos. Virou uma tela, uma palavra. Olorum, Senhor do Céu. Olodumare Olorum. Olodumare barra Olorum. Assim que se pronuncia geralmente. Eu não pronuncio Olodumare Olorum, mas o Yorubá cristão, o Yorubá evangélico, você fala Olodumare e fala Olorum em seguida. Ou só Olorum. Não fala Olodumare, porque Olodumare é o nome do Deus dos infiéis, dos errados, e assim por diante. Dos bárbaros. Do preto. Não preto branco que nem eu, que eu sou preto branco. Tem algum registro africano de algum deus chamado Zambi, porque na esotérica, em vez de eles chamarem de Olorum ou Olodumare, eles chamam de Zambi. Olodumare. 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 Re. Re. Olodumare. 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 Isso, ó, acento. Gente, é difícil Yorubá. É difícil Yorubá. Então, se eu vou pensar em Olorum como o Senhor do Céu, eu já estou pensando já como ocidental para tentar encontrar o Olodumare na tradução ocidental. Ok? Na tradição ocidental. Nós não usamos Olorum aqui, usamos Olodumare apenas. Mas você vai encontrar textos em Ifá que falam Olorum. Mas não como o cristão imagina, mas dando
uma característica de Olodumare como senhor do mundo espiritual, ok? Essa aí sim é o entendimento original de Olorum, não como o Deus cristão, o Deus ocidental, ok? Então, Olodumare é importante, mas eu também me esqueci disso. Eu vou usar Deus, eu vou colocar Jesus, eu vou colocar Oxalá como Jesus, porque eu não posso ser preto, eu tenho que ser branco. E se não tiver um Oxalá no terreiro, não é terreiro de Umbanda. É qualquer coisa menos Umbanda. Porque é fundamental que tenha lá um Oxalá, um Jesus branco de braços abertos. Para representar, enfim, várias coisas que a Umbanda quer representar por aquela imagem. Porque eu fujo da ideia Yorubá, da imagem negra, da imagem preta, de tudo isso que representa. Eu tenho que romper com isso. Eu não posso manter essa ideia na minha cabeça. Eu tenho que romper com a ideia preta. Porque preto é sujo, preto é ruim. Primitivo, é bárbaro. Você comentou que existem 6 Virmalés que são respeitados e conhecidos em toda a Yorubá. Um deles é o Batala. Então, um terreiro que tenha o Batala não estaria seguindo essa mesma tradição? Não como Jesus Cristo, mas a figura de Batala. Como Batala? Na sua origem? Sim. Difícil, hein? Não, é uma pergunta, só uma pergunta. A não ser que eu faça o culto de Obatala como Batala. O que é praticamente impossível se você não seguir a tradição Yorubá na sua essência. Não tem como. Eu vou ter que me iniciar para o Batala, eu vou ter que assentar o Batala com estanho, efum, enfim, todas aquelas coisas que o Batala tem no seu assentamento, no seu Igbá, para poder fazer culto, no Ojubó dele, para fazer o culto dele. Porque, por exemplo, Jesus Cristo ele ganhou uma posição na Umbanda. Sim. Por causa do catolicismo. O cristianismo. Então, se formasse um terreiro, mas que compasse 5, estaria próximo do que é o Yorubá. Mas sim, a visão de Jesus Cristo. Eu não diria que não, porque isso seria quase que impossível se eu seguisse a Umbanda. Porque eu vou ter que seguir a Umbanda como ela fala. Pela a ideia umbandista clássica. Mas se eu volto a dizer, se eu falo que aqui é meu terreiro é de Umbanda, quem vai falar que não é? Eu dou tiro. Pronto. Acabou. É Umbanda aqui, quem vai falar que não é? Se eu falo que é. Se você fala que é, se você fala que é, quem está aqui fala que é. Não tem como não falar que é. Então, essa é a grande questão. Mas qual é a Umbanda que eu vou praticar? Essa é a pergunta. É fácil eu praticar Umbanda do livro. Que é aquela discussão boboca do umbandista do livro, né? Que você me... Bom, por quê? Porque eu não preciso pensar muito, né? Aqui eu preciso pensar. Aqui eu vou ser colocado em xeque o tempo inteiro. E traz uma Umbanda mais africana, mais negra, ela traz um sistema de ética talvez um pouco até mais avançado. Não tem comparação. Você vai ter que ser bom aqui. De verdade. Ética muito mais sofisticada. Sim. Muito mais difícil para o ocidental chegar. Porque geralmente a Umbanda fala o quê? É no terreiro. O próximo da gira, né? Quarta, quinta e sexta. Não, mas vão criando duas situações que, na verdade, não existem problemas. Não posso transar quando? Bom, pensando friamente, nunca. Eu sempre tenho que transar. Mas ficou a ideia do que no dia do trabalho eu não vou transar. Aí já aumenta, não, sexta-feira não pode, desde manhã. Aí você acorda de manhã necessitado, tem que ficar sem nada. Aí não, mas aí vem na quinta-feira começa a restrição. Aí outro na quarta, não, desde quarta. Pô, meu Deus, quando eu vou transar na minha vida? Isso por quê?
Volto a dizer, é o pecado. O sexo é pecado. Portanto, eu não posso transar para ir para o terreiro. Eu vou me abster de responder. Não quero entrar em polêmicas. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar algo que tenha sido bom. Infelizmente. Toda a tradição negra foi destruída pelo ideário cristão. Então você vê, nós estamos aqui no Brasil, a população brasileira é composta de 12% de pretos. Pretos como o nosso irmão, como a nossa irmã. São pretos que você olha e identifica, né? 39% da população brasileira é parda. A soma dessa população aqui, que dá 51%, é a população negra do Brasil. Ok? Vamos lá. Quem aqui é preto? Levanta a mão. Quem aqui é preto? Não, quem é preto? 2. Quem aqui é pardo? Se considera pardo? 1, 2, 3, 4. Então, somando preto e pardo dá 6. Devia ter ser 51% aqui nessa sala. Isso quer dizer o quê? Racismo puro. Nem na macumba tem preto. Ou a gente se considera branco. O resto aqui, se não é pardo, se não é preto, o resto é branco. Então, se eu acho que eu sou branco, é a opinião da própria pessoa, não é a opinião minha. Eu não vou olhar para ele assim, você é branco. Você que me fala, eu sou branco. Não é eu que falo para ele. Então, veja, 51%. Aqui só 6 falaram que são pardo, 2 são pretos, o resto aqui é branco. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 35. E 6 negros. Na macumba, que é a macumba, não tem preto. Isso é uma construção racista do nosso país. Uma coisa que é de negro, do negro, que ele trouxe para o nosso país, eles não estão aqui. A gente pede para orixá que é preto, a gente faz coisa de preto, a gente dança samba, a gente canta música de preto, e aqui não tem preto. Tem uma música da Virginia Rodrigues que fala disso, que o branco vai para uma macumba e o negro está indo para a igreja evangélica. Sim, sim. A música tem uma versão viva que ela canta com bem legal. Por isso, esse é o legado cristão para a macumba. É a destruição do povo negro. Simples. Sem coisa polêmica. Eu acho que a questão não é nem ideológica, é a questão da identidade. Também. Que eu, pelo amor de Deus, não falei isso aqui na nossa... No negro não tem preconceito. O preto não tem preconceito. Não, por favor, não fale isso aqui. Eu te peço. Preconceito tem branco. Preto não tem preconceito. Não. Eles falam que é do demônio. Não. Isso não é preconceito. Isso é uma questão religiosa. Diferente. Então, preconceito, eu não aceito ele pela cor dele. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Eu não aceito você pela religião, é uma outra questão. Preconceito, eu olho para ele, ele tem cor, precisa de cor, ele é preto, e o preto não tem essa ideia. A ideia religiosa é diferente. Okay? Então, mas vamos lá, também é ruim de falar errado. Gente, assim, uma educação está para mim.
Não dá para falar que é uma coisa errada. Qual que é o certo? O que é o certo? Posso arriscar? Desculpa, eu ouvi uma definição uma vez. Pode, claro. O certo é o que cabe para você. Ponto. E para mais ninguém. E pronto. Como é que eu posso julgar alguma coisa se o certo é para mim só? Exclusivamente para mim. O que eu estou falando aqui também é para mim só. Se alguém quiser ouvir e aceitar, beleza. Se não quer aceitar, também beleza. É a opinião minha, de uma pessoa um pouco mais velha. Só isso. Que estudou um pouquinho sobre isso. Mais nada. É uma opinião que eu tenho. Tá certo? Não dá para falar. Tá errado? Também não. Puxando então o que ela falou, a parte do que uma outra religião demoniza um certo culto, uma certa consideração, tipo, acho que é errado. Então, não é errado essa crítica dessa religião? Não. Do ponto de vista de quem está criticando, não. Mas nem do ponto de vista do terceiro? Mas é problema dele. Voadora na cara. Não sei, né? É ponto de vista. Mas aí a gente tem estatuto, a gente tem um. Existe uma ideia da ética mundial. Mas é possível? Uma ética mundial? Não. Mesmo que ética é o nível maior, né? Não é o moral. Moral é aquilo que eu pratico no dia a dia, que as pessoas acham que é legal. A ética está além disso, seria uma coisa maior que todos deveriam seguir. Aí, por exemplo, eu chego nas Filipinas. Lá tem um costume do filho mais novo ser criado como menina, mesmo sendo menino. Ele vai se vestir como menina, vai ser criado como menina, ele vai cozinhar, vai usar o cabelo comprido, batom, maquiagem, vai se vestir como mulher, vai ser criado como menina. É uma tradição filipina, filho dos filipinos. Está errado isso? Não sei, mano. Então, é dos filipinos isso. Como é que eu vou falar que eles estão errados de criar um menino como menina? Não posso. Eu posso discutir, agora dizer que é errado não dá. Pois não. Tem muitas tribos indígenas que recorrem a infanticídio para controle de população mesmo, porque tem muita área lá que é infértil e precisa manter o controle de população e um livro, né? Eu desconheço, isso que eu conheço é que o infanticídio acontece por duas razões. Ou porque a criança nasceu com problema congênito, e a outra questão é porque eles têm medo de colocar um filho no mundo onde o branco é a maioria. Essas são as duas questões que eu conheço, essa eu não conhecia. É um livro de um antropólogo que passou por cinco Beleza. Já somou um item a mais que eu não sabia. Porque deve ter os que quando tem gêmeos também, eles não aceitam gêmeos, diversas questões, como posso falar? De costume. Sim, de costume, porque tem um infanticídio. E antes, quando o Brasil foi descoberto, né, foi chamado de paraíso, e esse tipo de coisa fez os missionários falarem que é o inferno verde, né, que não poderia chamar de paraíso, um lugar de pagãos. E o infanticídio ser tão comum foi uma das culpas de chamar a Amazônia de inferno verde, para aproveitar, né, essas mudanças de costume. Escravizar o indígena no começo, estuprar todas as mulheres porque era bicho, não tinha alma. O infanticídio lá naquele meio também você não pode Sim, ter essa sim. posição de julgar isso. Mas se somou mais uma. Pois não. Fazendo uma questão, quando você falou do preceito, por exemplo, eu sou médium e no dia do trabalho não posso fazer sexo no dia antes, tal. Alguns cultos afro-brasileiros, né, tem alguns preceitos que, por exemplo, sem citar o nome de cultos, tal, mas, por exemplo, tipo, eu sou filho de orixá X, né? No dia da semana desse orixá eu não posso comer carne vermelha, nem transar, por exemplo, ou toda sexta-feira que é dia de Oxalá, eu tenho que vestir branco, ou também não posso ingerir carne vermelha, tal.
Contra axé. contra-axé. Né? Então, esse tipo de coisa existe no culto original africano também, ou é uma coisa que o sincretismo, como se formou, aconteceu aqui no Brasil? Eu volto a dizer que eu não quero causar polêmica. As proibições que existem no culto tradicional de orixá, de inquice, de vodum, enfim, os cultos de origem africana, eles se baseiam na divinação. E é individual. As suas proibições, o seu Zeuok, Zila, o nome que se dê, a proibição ela vem da divinação. Então, após a sua iniciação, você terá as suas próprias proibições, que será feito um jogo específico para você, para tirar, para saber as suas proibições. Então, isso só cabe ao iniciado, em determinado ponto da sua vida, que vai determinar aquilo que lhe é proibido ou não. Outra forma é por meio do Ikosejaye, que é uma cerimônia feita por um recém-nascido, que também vai fazer isso. Mas só o povo Yorubá que tem esse costume de fazer essa divinação, que já trará desde o nascimento da criança aquilo que lhe é favorável ou não. Se não faz isso, não existe proibição alguma de nada. A proibição ela é só feita após a sua iniciação, no terceiro dia chamado Itá, em que vai se sacar o Odu, que vai trazer as proibições, ou no culto Jeje, no culto Bantu, é uma outra forma de divinação, mas também é específica para cada iniciado, depois que já foi iniciado, que vai ser feita uma consulta específica sobre aquela pessoa, para identificar a proibição dela. Não há proibição geral. Existem proibições gerais? Existem. Por exemplo, no meu caso, eu sou iniciado em Ifá, na Nigéria. Eu sou proibido de consumir emu. Emu é a bebida principal de Ogum. É feita é o vinho do dendezeiro. Ogum ama emu. Eu sou iniciado para Ogum. Eu sou proibido de oferecer emu para o meu Ogum, porque a minha família de Ifá, emu é tabu. Por quê? Porque a minha família de Ifá respeita tanto a ideia de Obatala ser proibido emu para Obatala, no geral, então eu não ofereço nada para Obatala com emu, ok? Então eu também não vou oferecer nada de emu para ninguém, porque Obatala é um dos melhores amigos de Oromilá, e a minha família tem essa restrição. Mas é minha família, a sua não tem isso. A minha família tem isso. E acabou. E é um tabu extremado. Não pode, não pode. Eu queria comprar emu lá, quase que apanhei do meu arabá. Que eu tentei forçar. Falei, não, mas eu não vou beber, vou dar no meu gum. Ele ficava olhando para minha cara assim, eu vou te bater daqui a pouco, Mário. Não é, você nem comprar, nem pode pegar na garrafa. Entendeu? Aí eu quis subornar os filhos dele. Eu falei, não, vou pegar essa porra. Eles também estão na mesma vibe. Falei, não vai comprar. E acabou. E emu lá custa centavos. Gin é caro, mas emu é centavo. Eu queria comprar umas 50 caixas de emu lá, para colocar no meu Ogum. Não, e não comprei. Eu me dei conta que eu estava fazendo merda. Se a minha família segue isso, eu vou seguir o que minha família faz. E acabou. Mas eu demorei 2 dias para entender isso. Eu já falo já como é que é, para o pessoal entender mais fácil e não precisar passar o que eu passei de burrice. Ok? Bom, então assim, algumas coisas que nós fazemos que são criações nossas. Criações nossas. Está errado? Nunca vou falar isso. Está certo? Nunca vou falar isso. Para quem faz, está certo. E pronto. É a opinião, como você falou, é a opinião individual. Para mim, não está correto. Mas foda-se minha opinião. A opinião é minha. Você me pergunta, o tradicional tem? Não, não tem.
para o tradicional. Isso é uma criação aqui, nossa. Eu me espanto, às vezes, com as criações que existem, porque a casa de Candomblé que eu pertenço é a casa do... Tem um pouquinho de tempo. É a Casa Branca, a primeira casa de Candomblé do Brasil. Lá não tem essas restrições. A semana, o dia não pode transar, não pode comer carne, isso não tem. Só que sexta-feira tem que botar branco, ponto. Aí tem outros dias, mas aí segue a ideia católica, de comer carne e tal, porque segue a parte católica. E ponto. Nós somos católicos do Candomblé da Casa Branca. Lá isso está patenteado. Você entrou na Casa Branca, a direita assim tem uma... Parece uma igreja. Parece uma... Está entrando numa igreja. Antes de você ir para o salão. A direita tem quase que uma igreja. E pergunta lá para o povo, vocês são o quê? Sou candomblé, sou do católico, meu filho. Eu pratico o candomblé. E acabou. O único terreiro que tem um pouquinho de diferença é o Pofonjá. O resto é do católico. Você perguntou, sou católico, vai domingo na missa, tudo. Essa é que o Sudeste tenta tirar isso, né? Mas não, o baiano é católico. E acabou. E ponto. Eu vou fazer as coisas do orixá segundo a regra católica. Está errado. Já está um tapa na orelha. É assim, filho. É assim e acabou. Vai você lá, branco, do Sudeste, claro que está errado. Você vai tomar um cacete. Posso te falar só uma coisa que eu já vi, que eu achei lindo? Um padre que foi raspado, ele foi numa casa de Jeje e ele virou um santo. E no outro dia ele fez um batismo na casa de Jeje. Eu acho horrível isso. Ele fez um batismo Uma tristeza, isso. Eu acho uma tristeza. Xingar a tradição, porque existe o ritual de batismo no Jeje. Não existe, meu pai. É do Jeje. Existe um batismo na Umbanda? Existe. E não é católico como vocês veem por aí. Existe um batismo no Candomblé? Tem. Existe um batismo em Ifá? Tem. Mas por que preciso fazer batismo com um padre na casa de Candomblé? Porque eu sou racista. Eu não faço coisa de preto, eu faço coisa de branco. Vou fazer coisa católica, porque eu sou dominado pelo branco, para a ideia branca, para a ideia católica, ocidental. Não conseguimos sair disso. É difícil nós entendermos o quanto nós somos racistas. O preconceito está em nós, entranhado. A gente não percebe isso. A gente vai replicando o tempo inteiro. E nós não nos damos conta dos nossos erros. O senhor comentou sobre o nome orixá da dentro da Umbanda, comentou sobre o conceito de Deus, mas o nome das coisas são todos umbandos. Existem outras coisas também que... Não, acabou. Só foi o chamado do encontro. Aí o resto, toda a macumba brasileira se baseia em dois dialetos, em duas línguas, especialmente. Não. É axé. Pronto. Acabou. Orixá, axé, morreu o assunto. Até o Exuzinho, né? Exu, não, estou no nome do orixá. Exu é orixá. Exu é uma entidade. Virou depois de idade, mas Exu é orixá. Mas você pega o resto, vamos ver. Congá. Congá. Atabaque. Aí eu vou pegar, agora a pegadinha. Atabaque. Vem da onde? Onde vem o atabaque? Antes que... Árabe. Árabe. É uma palavra árabe, nada a ver com o povo preto, é o povo árabe. Aí você pega os nomes. Rumpi e Lê. Vem da onde? Do Jeje. Que é o nome do atabaque. O que mais? Ingira. Ingira, ou virou gira. Vem da onde?
Quer dizer o quê? Reunião. E assim vai. Aí quer tirar o banda da cor de preto, que é branco. Eu só uso o nome que não é branco. Mas o sacerdote chama-se Babá. Ah, outro nome é Urubá. Tem o Tata também. Que também é banto. Inclusive o Tata Caveira, né? Você tem o nome Banto Pântano. Não, banto. Caveira não é banto. Caveira não, mas aí você tem essa identidade, sabe? Você tem dentro da identidade o nome Banto. Tá. Então, vocês vejam, a nossa herança africana na Umbanda é gigantesca. Mas há uma insistência cada vez maior de cortar isso. De tentar demonstrar que a Umbanda ela deve se afastar de qualquer lembrança afro. Por isso, a gente tem que obrigado a ler aquele negócio da Luísa Mel, falando na internet, aquele absurdo de sacrificar animal, aquela ridícula, falando sobre isso, que a gente bate no cachorrinho para sacrificar o cachorrinho, enfim. Então, por quê? Porque eu tenho essa ideia, a tradição preta é feia, o que o negro faz é feio, magia negra, a coisa tá negra. Tudo que é negro é ruim, né? E assim vai. Por isso que é o nigger americano. Que tudo é que o nigger, você chamou o americano preto de nigger, você está puxando o cara pro pau. Aqui no Brasil não temos isso ainda. Mas você pode ver, tudo que é negro é ruim. Lá isso é tão pesado que eles nem falam nigga, eles falam a palavra N, the N-word. Sim. E já todo mundo já sabe que está falando de nigga. Ele está xingando já alguém. Aí, mas a cor do Arantes é preta. Ele não é um homem negro, ele é preto. Oh, não, preto é cor. Não tem raça negra? Não. Raça humana. A soma dos pretos mais pardos é a população negra. Isso é uma convenção do IBGE. Ponto. Então, e assim vai. Então, nós temos que fazer um resgate, nós temos que pensar que nós temos uma dívida de verdade com a religião afro, com a ideia de que o africano trouxe para nós, de pensarmos e entendermos como que funciona a tradição afro, trazê-las para o nosso dia, revivê-las e termos orgulho daquilo que nós fazemos. E tentar o máximo possível sair dessa ideia de embranquecer tudo. Nós temos que pensar, em primeiro lugar, nós temos que nos descolonizar, que é muito difícil. Depois nós temos que nos reafricanizar. Tentar pensar como um africano, o que é muito difícil também para o ocidental. Então temos que tirar o peso das costas de que eu sou sofredor, de que tem que ter um perdão divino, de que se eu estou em uma merda, eu vou ajoelhar no milho porque eu vou ser salvo. Enfim, esses pensamentos nos trazem angústia, sofrimento, desespero. Pô, está me dando errado a minha vida. Está dando errado a minha vida, ponto. É uma fase. Vou trabalhar para mudar essa fase. Se eu souber alguma magia para isso, eu vou utilizar. Se eu souber alguma macumbinha para me ajudar, eu vou fazer. E ponto. Eu não vou culpar Exu, não vou culpar Ogum, não vou culpar Deus, não vou culpar nada por isso. Porque não estou sendo castigado. Aliás, o castigo existe na tradição afro. Existe? Existe. Em qual condição? Você tem conhecimento e ainda assim executa aquilo? Quando você sabe o que tem que fazer e deliberadamente não faz. Por exemplo, babá, quero jogar com o senhor. Beleza.
Vamos lá, marca, ó, precisa fazer tal coisa. Cai no mundo, foda-se. É culpa minha se não fez o ebó. Recomendou o ebó. A pessoa não quer fazer. Ela sabe o que tem que fazer. Eu recomendei. Ó, é isso que tem que fazer. Beleza? Beleza. Não vou fazer. Ok. Eu peço Daridi, quer dizer perdão. Faço lá o meu pedido de Daridi. E morreu o assunto. E a pessoa que se vire. Ela vai ter um castigo de não fazer aquilo que lhe foi recomendado. E ela vai apanhar. Existe o comércio também em cima do ebó, né? Que às vezes você joga com um pai de santo e o cara fala, depois de 50 ebó, tem Ah, que sim. pagar mais. Mas aí o ori da pessoa procurou aquele pai de santo. Tem ebó que é só um obi e a água. Você não se sabe, se quiser passar já por isso. Quem é do meu terreiro sabe disso. Quem é ebó que é só um copo de água e um obi. E acabou. Um copo d'água e um obi? É. Um copo d'água e um obi. É um ebó caríssimo. Custa, acho que, R$ 4,50 de material. Caríssimo esse ebó. Um ebó desse valor não tem axé, né, babá? Ebó de 4,50 não tem axé. Quanto que é a sua mão? Ah, eu cobro o que você quiser me dar. Pode ser R$ 10? Pode. Pode ser 20? Pode. Você que escolhe o que você quer me dar. Pelo meu trabalho, pela minha reza que eu vou fazer. Ah, não tem dinheiro para te dar, babá. Então você me paga só que eu comprei o obi. Que não vou te dar o obi também, né? Mas já dei já também. Já situações que eu já dei o obi. Mas se não colocar lá 500 coisas, não está bem feito. E isso é o mal ocidental. É o dar para ter. É o dar para ter. Eu tenho que dar. Quanto mais eu der, mais eu vou ter. Isso é completamente errado. O escambo. O orixá não se importa com 5 bode, 10 cabra. Não. A não ser que fale no jogo. Ó, precisa fazer isso, isso. É só nesse caso. E não tem ebó pronto, gente. Não tem ebó de fórmula do livrinho. Todo ebó é particular para a pessoa. Quem jogou comigo já sabe. Eu tiro um ebó por ebó. Vai água, vai dendê, um por um. Vai água, vai dendê, vai mel, vai sal. Aí vai sacrificar um animal? Vai. Eu começo com o quê? O caramujo, o ibim, que é o mais barato que tem. Se acabou no ibim, morreu o assunto. Ah, não é só ibim. Não é ibim, é uma franga. E assim vai. Ponto. Não tem ebó pronto, não tem cartelinha de ebó. Todo ebó, ele é individual para aquele problema particular daquela pessoa. Então veja que não é bem diferente como você vê por aí. É bem diferente. Pois não. Isso para ajudar a entender um pouco da motivação. Quando eu entendi bem que a gente pensa, eu tenho que trabalhar e tem essa ideia de estande, então a minha motivação para desenvolver o meu lado médio é porque eu tenho um dever de pagar ou agradecer por algo que eu recebi, então eu tenho que trabalhar, então essa ideia do estando martírio. Se eu removo essa ideia, entendi, essa é uma ideia totalmente católica ocidental, eu tirei. Eu fiquei na dúvida, o que motiva assim, então? Puta! É a pergunta de $1 milhão. E vou te responder sem cobrar nada. Para você ser melhor. Só por isso. Tem outra melhor razão do que essa? Ponto. Quem está aqui porque quer, é porque quer ficar melhor. No geral. Melhor espiritualmente, melhor como pessoa, melhor de cabeça, não vai ter mais angústia, vai cagar mole lá para os psicólogos que tem aqui, que não vai querer mais do que os psicólogos,
vai romper com as angústias, vai viver mais feliz, vai transar mais vezes, enfim, tudo de melhor. Tá aqui no terreiro para isso. Se não está nessa fase, que está há pouco tempo. E chegando na fase mais velha, aí já está lá pela ordem. Eu vejo essa linha de pensamento como aquele pessoal que vê como que um ator pode ter moral, né? Tudo tem que estar ligado, tipo, uma posição, então, que isso tem que cumprir. Eu mesmo fui, tipo, até 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu era agnóstico, né? Mesmo tendo cresci em ambiente católico, né? Essa moral, a moral e a ética, ela permeia o ser humano, independente do... Sim, claro, claro. Mas veja, buscando um trabalho espiritual, você melhora. Outra coisa que é importante, eu trabalhando com entidades espirituais, eu trago para a minha proximidade esses seres que passam a conviver comigo e passam a ser realmente meus companheiros, que sempre vão te proteger, mesmo que você não saiba. Quanto melhor você é um médium, quanto melhor você está numa casa que te proporcione isso, você vai ter mais sucesso em ter melhores amigos espirituais. Isso é sem sombra de dúvida. Não tem outra forma. Então, você vai conseguir melhorar você por meio da prática espiritual. É a melhor coisa que existe. Então, você não tem que se preocupar com isso, porque eu tenho um dever, eu tenho uma necessidade, eu tenho que pagar pelo dom que eu recebi, eu tenho uma missão, babá. Eu sempre ouço isso. Você vem aqui falar comigo, babá, eu sinto que eu tenho uma missão para realizar. Eu falei, porra, que missão filha da puta essa sua, hein? Ser macumbeiro, que coisa ruim essa missão. E quem é macumbeiro sabe que não é fácil. Como falou aqui o Arantes, aqui o chicote estala. Você que pisa na bola. O castigo aqui vem a jato, nem a cavalo. É quase que imediato. Assim como as bênçãos são imediatas, os castigos são imediatos. Por isso que ficar aqui não é fácil. A maioria vai embora. Nós somos um pouquinho por causa disso, ninguém não aguenta. Primeiro tem que me aguentar, que é difícil. Nem eu me aguento. Nem eu me aguento. Já começa por aí. E aí depois passa por eu me aguentar. Aí tem que aguentar o que é aqui dentro. Porque a pessoa passa por movimentos, fenômenos físicos, mediúnicos, que vão afetá-la de alguma forma, ou seja, positivo ou negativo, depende daquilo que ela realiza. Quanto mais ela pesa na bola, mais ela vai sofrer. Quanto mais ela se perde, mais ela vai pagar por isso. Por quê? Porque ela tem todas as ferramentas para seguir um caminho espiritual adequado para o sucesso dela. Se ela não segue, é porque está precisando, vai ter resposta para isso. Por isso que Exu é chamado de Olopá. Olopá é o cara que segura o cajado para te bater. Ele que te vai corrigir. E não importa como vai ser, onde pegar, pegou. Cabeça, tronco, membro na orelha, na boca, no nariz. Onde acertar a paulada, acertou. Até você se ligar e começar a seguir o caminho correto. É um caminho ético, que foge da moral. Aqui a gente discute ética, não moral. E é muito pior. Muito pior. Quem está aqui sabe do que eu estou dizendo. É muito pior. Você ser ético e... Nós somos amorais praticamente, mas somos éticos pra cacete. Então, eu vejo que é difícil isso. Então, a ideia, não, quem é o principal, o que mais ferra é o sexo. Sempre é o que mais... o problema maior aqui é o sexo. Que nem quer transar. Todo mundo quer transar. Não importa como, nem com quem. Mas tem que... Isso faz... há uma necessidade muito grande disso, e as perguntas sempre se referem a isso, ou as questões se referem a isso. Porque é um tabu ocidental. O que não passa na cabeça do africano. Existem momentos que você não vai transar, existem, está recolhido. Mas é um dia, é o ritual. Nós, por uma questão de costume, uma questão energética, muito mequetrefe, eu falo para o povo do terreiro aqui, ó, meia-noite de sexta-feira, para sábado não transem.
Mas é meia-noite em diante. Uma babá, ó que eram umas 2 da manhã, rolou um clima, não teve jeito, eu vou morrer. Não, eu não vou incorporar o meu Exu. Vai. O meu caboclo vai me abandonar? Não. Eu vou pagar, vou ter karma por causa disso? Também não. Nós recomendamos que não uma questão energética. Só por isso. Como nós somos seres humanos, então o cara ficar. Eu não me importo com isso. Porém, eu sei do peso que algumas coisas têm na vida das pessoas. Muitos ainda se acham que o pecado é transar. E não é. O pecado é não transar. O pecado é não transar. Quanto mais você transa, mais você fica livre das coisas. Porra, não perturba ninguém. Olha que maravilha. Não precisa de psicólogo para você transar. Não, mas eu estou dizendo besteira. Quando você é feliz, não precisa de mais nada. E o complemento da felicidade sua é ter um equilíbrio espiritual. É o que te proporciona para a pessoa aqui. Equilíbrio espiritual. Que a pessoa consegue se compreender melhor, compreender aquilo que pratica, sem criações, sem ideias mirabolantes, sem invencionices, sem inventar anjo, arcanjo com orixá, com santo. Vai buscar a ideia do orixá como que era originalmente. Eu vou falar de Quimbanda. Então, vamos falar de Quimbanda, vamos. Vamos lá para o Rio de Janeiro, nos anos 30, anos 20. Como é que era a Quimbanda lá? A gente vai repetir aqui. E acabou. Eu vou falar de Macumba. Beleza, vamos falar de Macumba. Vamos voltar no Rio de Janeiro, no século XIX, discutir o que se fazia naquela época lá. Vamos falar de Cabula. Ótimo. Século XIX, voltar lá na história, no século XIX, e trazer de lá para cá. Sem nenhuma mistura. Como que era lá, eu volto aqui. Eu quero falar de Jurema. Vamos lá para Paraíba, lá em Alhandra. Eu vou pegar lá os mestres e caboclos e trago para cá. Não tem Exu, não tem Pombagira, não tem Preto Velho. Jurema tem só mestre e caboclo, e ponto. Então, eu vou fazer só isso. E assim vai. A nossa busca aqui é o equilíbrio espiritual pelo conhecimento da tradição. Quando você mistura, você se perde. Então, se eu vou praticar alguma coisa, eu vou praticar na sua originalidade. Quando eu falei orixá, vou buscar o culto tradicional africano. E sem invencionice. Mas, babá, eu vou oferecer um obi e com um pouco d'água e um pouco de cachaça. É só isso. Filho. É só isso. Mas você não dá axé para ninguém. Não dá? Quem já passou por isso, não dá? Só um obi, só um pouco de gin, um pouquinho de água e uma reza bem feita. E acabou, não precisa de mais nada. Não precisa cozinhar acarajé, fazer acarajé, encher de manjar, arroz doce, canjica, aquele monte de coisa que você vê, que é bonito de ver, é bacana, é bem feitinho, é gostoso, mas não precisa. A não ser que saia no jogo, precisa fazer isso. Mas eu nunca vi sair no jogo para fazer arroz branco. Onde é o lugar adequado para deixar o ebó? Porque a gente costuma. Tudo vai no jogo. Tudo vai no jogo. O jogo vai falar se é no rio, na beira do rio, se é numa cachoeira, se é no mar, se é numa mata, se é numa encruzilhada. Quem joga vai perguntar, depois de feito o ebó, onde eu vou colocá-lo? E cruzilhada é realmente cruzamento de rua? Cruzilhada, na tradição iorubá, é isso aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Em Y. E o que são as linhas? É qualquer rua, estrada, qualquer coisa aqui? Não entendi. Você fez as linhas. Então, uma rua é assim, ó. Rua ou ele perguntou se era rua, se ia ser meio da mata, Qualquer coisa, caminho que seja assim. Na mata, de asfalto, qualquer jeito, meio a meio. Porque isso aqui se chama Icoritá. Icoritá em Yorubá quer dizer o quê?
3 esquinas. Só isso. E quando vai deixar um ebó em algum local que seja natureza, ele tem que ser biodegradável, certo? Sempre. Então, então tipo, não vai deixar um orquídea lá. Não, nunca. Em hipótese alguma. Orquídea não faz parte da oferenda. Orquídea não faz parte da oferenda. Quem pensa assim não sabe o que fazer macumba. Ok? Orquídea não faz parte da oferenda. Nada que é garrafa não faz parte da oferenda. Orquídea não faz parte da oferenda. Isso não faz parte da oferenda. A oferenda é aquilo que o orixá vai... O que você comeria? Em primeiro lugar. Eu como obi, como. É ruim pra cacete. Mas dá axé, tem muita cafeína, é um estimulante. E com o tempo você pode até gostar. Agora, o que não dá para gostar é o lobô, que é que se oferece para Xangô. Okay? O bi é uma noz. Noz de cola. E o urubô é chamada noz amarga. Gente, boa pergunta, já está chegando na hora. Alguma questão, alguma dúvida? Obrigado, valeu. Até a próxima.